Esta comunicação tem por título Edição de Textos da Academia Imperial de Belas Artes, 1831 a 1890. Notícias iniciais de um projeto multidisciplinar. Além de mim, Raíza Neves, atuaram como autores os graduandos em História da Arte, Alexandre Ribeiro e Natália Lessa. Nós contamos ainda com a orientação dos professores doutores Alberto Martins Chilon e Leonardo Lenertz Marcotu. Mas afinal, o que é a edição de textos da Academia Imperial de Belas Artes? É um projeto de natureza multidisciplinar que promove o diálogo entre o labor filológico e a história da arte. Ele surgiu a partir de um acordo entre o setor de Memória e Patrimônio da Escola de Belas Artes e o Laboratório de Estudos Filológicos, LabEFIL, da Faculdade de Letras, ambos vinculados ao FRJ. É preciso salientar que o projeto encontra-se em fase inicial de desenvolvimento. Logo, serão apresentados aqui os resultados das etapas preliminares à edição. A Academia Imperial de Belas Artes, ou AIBA, consiste numa fonte extremamente relevante para a pesquisa da história da arte oitocentista brasileira. Ela foi a principal instituição formadora de artistas durante o século XIX, responsável, dentre outras coisas, pela formação do gosto e do mercado de arte e por elevar o estado social do artista. Desde a sua fundação, em 1816, recebeu muitos nomes, a saber, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, Academia Imperial de Belas Artes, Escola Nacional de Belas Artes e Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como é conhecida atualmente. Seu acervo documental encontra-se salvaguardado no Arquivo Histórico da EBA, localizado no 7º andar do edifício Jorge Machado Moreira, no Fundão. No início dos anos 2000, teve início um projeto de revitalização do Museu Dom João VI, patrocinado pela Petrobras, que visava a digitalização e divulgação do acervo do arquivo histórico em plataforma online. Devido a isso, estão disponíveis para consulta documentos avulsos encadernados, tais como atos, livros de matrículas, despesas, correspondências recebidas e etc. No entanto, verificou-se que, mesmo acessível ao público, a pouca habilidade dos pesquisadores com a leitura paleográfica necessária ou desejável ao uso do arquivo se mostrou um verdadeiro problema. Tendo isso em vista, elaborou-se as seguintes questões. Como ampliar o acesso à documentação e sua funcionalidade para além da versão digital facsimilar? Como tornar o arquivo mais atraente aos novos pesquisadores? Foi no intuito de sanar este problema e resolver as questões levantadas a partir dele que surgiu a proposta de editar esses textos. Dessa forma, o projeto tem como principal objetivo realizar a edição dos textos da Academia Imperial de Belas Artes pertencentes ao arquivo histórico. Além disso, pretende-se elaborar fichas de descrição dos documentos, fornecendo informações como autor, data cronológica, tipologia documental e etc. E desenvolver índice onomástico e temático. Contudo, antes de realizar tais objetivos, foi preciso efetuar etapas preliminares, uma vez que a edição deve estar de acordo com as necessidades do público-alvo, os historiadores da arte e pautadas em referências sólidas. Sendo assim, a primeira etapa consistiu no levantamento dos textos a serem editados. Inicialmente, o projeto visava a edição exclusiva das atas. No entanto, os avulsos foram adicionados posteriormente por se tratarem de documentos complementares. Dentro do recorte de 1855, recorte no qual trabalharemos no momento, contabilizamos 45 avulsos e 5 encadernados, sendo 2 códices de atas, um livro de correspondências recebidas, um livro de matrículas e um livro de despesas. Em seguida, realizamos o mapeamento das práticas de transcrição e edição dos historiadores da arte, a partir dos números da revista 19 e 20. Esta etapa dividiu-se em 2 partes, uma análise geral e outra mais específica. A primeira ocorreu por meio da coleta de informações fornecidas pelos historiadores da arte no cabeçalho do texto. Foram cerca de 70 edições contidas nos números da revista. Aqui, verificamos a predominância de fontes impressas, evidência de que os manuscritos de alguma forma estão sendo evitados.
No tocante às normas de edição, pode-se dizer que são informadas parcialmente ou não informadas, sendo a mais comum a atualização da ortografia. Ademais, o facsímile dos textos raramente é disponibilizado, impedindo o leitor de confrontar a edição proposta. Já a segunda se deu por meio dos estudos de caso. Foram analisadas 4 edições, 3 fontes impressas e uma manuscrita, e as suas normas de edição foram inferidas. Nelas, observamos, para além dos aspectos já citados, a ausência de rigor na aplicação das normas de edição informadas e não informadas e significativas modificações textuais realizadas e não informadas ao leitor, como podemos verificar a seguir. No exemplo 1, o historiador alterou o número da palavra, escrevendo o contraste em lugar de os contrastes, como estava no modelo. Já no exemplo 2, a historiadora escreveu furtar-me ao invés de forrar-me, alterando o sentido da frase. Sendo ações conscientes ou não, cabe reforçar que estas modificações excedem o grau de mediação permitido, e que qualquer alteração deve sempre ser informada ao leitor. Em paralelo a esta etapa, se desenvolveu uma outra, o aprofundamento teórico relativo aos tipos e normas de edição. Por mais que o conteúdo do livro Introdução à Crítica Textual, de Cambraia, tenha permeado todo o projeto, foi principalmente na etapa de mapeamento que ele se mostrou essencial. Seus exemplos de normas a serem aplicadas em cada tipo de edição nos auxiliaram na identificação das práticas vigentes e seus esclarecimentos acerca dos tipos de edição e suas finalidades nos guiaram na pré-seleção das edições que poderão ser realizadas. São elas as edições paleográfica ou semidiplomática e a interpretativa. Por fim, a etapa em curso no momento se trata da oficina de paleografia, ministrada pelo professor Leonardo Marcotúlio em 5 módulos. Nela, nos são apresentadas noções básicas de paleografia, com ênfase na dimensão de leitura. Esta técnica auxiliar nos fornecerá condições de realizar a decifração da grafia dos textos e, consequentemente, uma transcrição mais correta. No tocante às etapas futuras, podemos ressaltar a pesquisa com o público-alvo através da elaboração de um formulário, a definição de um conjunto de normas de edição que deverão ser aplicadas de forma rigorosa e sistemática, a transcrição e edição dos textos selecionados, a elaboração de fichas de descrição, quando pudermos acessar o arquivo presencialmente, e o desenvolvimento de índice onomático e temático, favorecendo posteriormente a implementação de sistemas de buscas por metadados e hiperlinks. Seguem as nossas referências e minha gratidão por terem chegado até aqui. Muito obrigada!